Milionário recebe em sua porta uma menina que diz para ele: posso cantar para você por um pouco de comida? Então, a chuva caía em lágrimas sobre São Paulo naquela tarde cinzenta de outono. As gotas escorriam pelos vidros blindados da imponente mansão nos jardins, como se o céu chorasse por todos os corações quebrados do mundo. Dentro daquela casa, João Almeida, aos 35 anos, caminhava com passos pesados pelo salão vazio, não de móveis, mas de alma. Bilionário por herança e visão de negócios. Ele era dono de impérios, mas não do seu próprio sorriso. Sua filha, Sofia, teria feito 10 anos naquela semana, mas a leucemia roubou seu sopro antes do bolo de aniversário ser cortado. Desde então, sua esposa Laura vivia reclusa num quarto escuro, envolta em silêncios que ecoavam mais alto que qualquer grito. Foi nesse clima de ausência e dor que a campainha tocou. João hesitou. Quem ousaria interromper aquela solidão? Abriu a porta com relutância, pronto para dispensar um vendedor, um jornalista curioso ou até um mendigo, mas não esperava ela. Diante dele, encharcada, com os pés descalços encardidos e um vestido surrado colado ao corpo magro, estava uma menina de olhos grandes, brilhantes como estrelas que se recusam a se apagar. Tinha os cabelos embolados, mas a postura era de quem carregava o mundo nas costas e ainda tinha coragem para erguer a cabeça. Posso cantar para você? Por um pouco de comida? Perguntou com uma voz rouca, mas doce, como se ainda guardasse esperança apesar de tudo. João congelou. A voz dela era quase idêntica à de Sofia. Por um instante, o tempo parou. Ele sentiu o coração bater com força, como se alguém tivesse aberto uma janela em sua alma, depois de anos trancada à chave. Engoliu em seco, os olhos úmidos, e sem pensar duas vezes disse: entre. Era apenas uma palavra, mas naquele momento foi o início de uma redenção que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Dentro de casa, enquanto secava suas roupas em toalhas de linho, egípcio, a menina se apresentou. Meu nome é Márcia, tenho 10 anos. João se sentou diante dela, observando cada traço do seu rosto. Os olhos amendoados, o sorriso tímido, a forma como segurava as mãos trêmulas no colo. Ela não pedia esmola, oferecia arte, oferecia beleza em troca de sobrevivência. Por que você canta? Ele perguntou, com a voz mais suave que usara em meses. Porque cantar me faz lembrar que ainda estou viva, respondeu ela, olhando para o chão, como se tivesse vergonha de dizer algo tão verdadeiro. Então, com a humildade de quem conhece a fome e a grandeza de quem ainda acredita na bondade, Márcia começou a cantar. Era uma canção simples, aprendida debaixo de uma ponte no rio Tietê, onde dormia abraçada a uma senhora chamada Dona Elza, uma velha que sobrevivia catando latinhas, mas que, todas as noites, contava histórias de anjos que desciam à terra para consolar os órfãos. Enquanto Márcia cantava, João sentiu algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Ele não sabia ainda, mas aquela menina não estava ali por acaso. Ela era o fio divino que traria luz de volta àquela casa e mudaria para sempre o destino de todos que nela habitavam. A canção de Márcia terminou com um suspiro suave, como se as notas tivessem pousado no ar e se recusassem a desaparecer. João permaneceu imóvel por alguns segundos, os olhos cerrados, os lábios trêmulos. Por um breve instante, ele jurou ver Sofia sentada naquela poltrona de couro branco, o mesmo brilho nos olhos, a mesma pureza na voz. Mas quando abriu os olhos, lá estava Márcia, real, viva, com os pés descalços sujos de lama e um sorriso que parecia ter sido costurado à mão por um anjo cansado, mas determinado. Você canta como se tivesse nascido para isso, murmurou ele, a voz embargada. Márcia baixou o olhar envergonhada. Eu canto porque não tenho ninguém para ouvir, mas as estrelas ouvem. E Dona Elza também. Dona Elza? É a senhora que mora comigo debaixo da ponte. Ela me ensinou que
Mesmo quando a gente não tem pão, a gente sempre tem uma canção para dar. João sentiu um nó na garganta. A simplicidade daquelas palavras carregava mais sabedoria do que todos os conselhos dos terapeutas que Laura havia entrevistado nos últimos 2 anos. Ele se levantou, foi até a cozinha e voltou com um prato fumegante: arroz, feijão, frango grelhado e uma fatia de bolo de cenoura, o mesmo que ele costumava fazer para Sofia no dia do seu aniversário. Colocou tudo diante dela com mãos trêmulas. Márcia olhou para o prato, depois para João, como se não acreditasse que aquilo era de verdade. "Coma", disse ele, com uma ternura que nem sabia que ainda possuía. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse um banquete celestial. Enquanto isso, João a observava, notando detalhes que lhe apertavam o peito. Os cotovelos esfolados, os dedos rachados pelo frio, os olhos que, apesar de cansados, não tinham perdido o brilho da infância. "Onde estão seus pais?", perguntou ele com... "Cuidado!" Márcia engoliu o pedaço de frango e respondeu com uma calma que não combinava com sua idade. "Minha mãe morreu num acidente de carro quando eu era bebê. Meu pai... não sei. Nunca o vi. Me deixaram no orfanato do Bom Pastor. Fiquei lá até os 8 anos, mas..." Ela hesitou, os olhos marejando. "As freiras me batiam. Diziam que eu era maldita porque cantava demais, que a música atraía espíritos ruins. Um dia não aguentei mais. Fugi. Corri até não ter forças. Foi aí que encontrei Dona Eusa debaixo da ponte da Avenida do Estado. Ela me cobriu com um cobertor e disse: 'Menina, o mundo é cruel, mas a gente pode ser gentil mesmo assim. Desde então, a gente se ajuda.'" João sentiu o sangue ferver. Queria encontrar aquelas freiras e fazer com que pagassem por cada lágrima que aquela menina derramara. Mas controlou-se. Não era hora de raiva, era hora de proteção. "Você não vai voltar para lá", afirmou com firmeza. "Pode ficar aqui hoje. Amanhã a gente vê o que fazer." Márcia olhou para ele com desconfiança, mas também com um lampejo de esperança. "Por que o senhor está me ajudando? Porque..." João fez uma pausa, olhou para o retrato de Sofia na parede. "Porque às vezes o universo nos devolve o que achávamos ter perdido, só que de um jeito diferente." Naquela noite, João preparou o quarto de hóspedes com lençóis limpos, um cobertor quente e até um urso de pelúcia, o mesmo modelo que Sofia tinha. Enquanto Márcia tomava banho, ele subiu até o quarto de Laura. Bateu suavemente na porta. "Laura, desce comigo um instante, por favor." Ela não respondeu. Fazia meses que não falava com ele, a não ser para pedir remédios ou água. Mas, depois de alguns segundos, a porta se abriu. Laura apareceu com os cabelos desgrenhados, os olhos fundos, o rosto pálido como cera. Estava vestida com o mesmo roupão há dias. "O que foi?" perguntou com voz monótona. "Tem uma menina na sala. Ela precisa de ajuda. E talvez a gente também precise dela." Laura franziu a testa, confusa, mas pela primeira vez em muito tempo saiu do quarto. Quando viu Márcia, molhada, envolta em uma toalha, com os cabelos pingando no chão de mármore, Laura parou. Seus olhos se arregalaram. Ela levou a mão à boca e recuou um passo. Ela é igual a Sofia", sussurrou com a voz trêmula. Márcia, assustada, agarrou-se à barra da camiseta que João lhe dera. "Eu não quero causar problemas", disse em voz baixa. Mas Laura, em vez de se afastar, deu um passo à frente. Caiu de joelhos diante dela e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tocou os cabelos da menina. "Quem é você?" perguntou com uma voz que parecia vir de outra vida. "Meu nome é Márcia", respondeu ela com coragem. Laura a abraçou. Foi um abraço desesperado, como se estivesse prendendo uma borboleta que ameaçava voar para longe. E pela primeira vez, desde que perdera a filha, Laura chorou. Não de dor, mas de algo parecido com alívio. Naquela noite, Márcia dormiu no quarto de hóspedes. Laura permaneceu sentada a
porta, vigiando-a como se fosse um milagre que pudesse desaparecer ao amanhecer. João, do outro lado do corredor, observava tudo em silêncio, sentindo um peso começar a se desfazer do seu peito. Mas o que nenhum deles sabia é que aquela menina carregava um segredo que, se revelado, poderia desfazer tudo o que estavam construindo, ou torná-lo ainda mais sagrado. A manhã seguinte amanheceu com uma luz dourada rara para aquela São Paulo habitualmente cinzenta. Pássaros cantavam nos jardins impecavelmente cuidados da mansão de João Almeida. Um som que nos últimos 2 anos tinha sido abafado pelo eco do luto e do silêncio. Mas agora algo havia mudado. Algo intangível, mas real. A casa respirava de novo. Márcia acordou cedo, como sempre. Na rua, acordar tarde era perigoso. Podia significar perder o melhor lugar para pedir comida, ser surpreendida por vândalos ou até não encontrar Dona Elza. Dormir em segurança era um luxo que ela nunca imaginara experimentar. Por isso, quando abriu os olhos e viu o teto alto com molduras douradas, pensou por um instante que sonhava. Mas o cheiro de café fresco chegando até o quarto e o som suave de passos no corredor a trouxeram de volta à realidade. Ela levantou-se devagar, como se temesse quebrar o chão de mármore só com o peso do corpo. Vestiu a mesma roupa do dia anterior, já seca, e saiu do quarto com os pés descalços. No andar de baixo, encontrou Laura na cozinha. Não no quarto escuro onde vivia reclusa, mas ali, diante do fogão, segurando uma xícara de café com as 2 mãos, os olhos fixos na janela. "Bom dia", sussurrou Márcia tímida. Laura se virou. Seus olhos ainda estavam inchados, mas o rosto parecia menos ausente. Havia nele um traço quase imperceptível de curiosidade. "Bom dia, Márcia", respondeu com uma voz que soava rouca de tanto tempo sem uso. "Dormiu bem?" "Sim, senhora. Muito bem. Nunca dormi numa cama tão macia." Laura sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. "Me chame de Laura." Laura." Naquele momento, João entrou na cozinha trajando um roupão simples, o cabelo ainda úmido do banho. Ao ver as duas ali, lado a lado, sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que se apoiar no batente da porta por um segundo. Era como se, pela primeira vez, desde a morte de Sofia, o tempo tivesse voltado a fluir. "Bom dia", disse ele, com um tom mais leve do que o habitual. "Já pensou no que quer comer no café da manhã, Márcia?" Ela olhou para a mesa cheia de pães, frutas, iogurtes, ovos mexidos, sucos naturais, um banquete que ela nunca tinha visto de perto, muito menos imaginara poder comer. "Eu posso escolher?" "Claro que pode. Então, eu quero pão com manteiga e um copo de leite." Ela disse isso como se já estivesse pedindo demais. João engoliu em seco. "Tudo bem, mas hoje você vai experimentar outras coisas também. Vai ver que a vida pode ter mais sabor do que só manteiga." Enquanto ela comia, João e Laura trocaram olhares silenciosos. Olhares que continham perguntas, medos, esperanças. Depois do café, Laura, com um impulso que surpreendeu até a si mesma, levou Márcia ao jardim. Sentaram-se nos degraus de pedra que davam para a piscina desativada. Desde a morte de Sofia, ninguém mais tinha entrado nela. "Você gosta de cantar sempre?" perguntou Laura com voz suave. "Sempre. Canto quando tenho fome, quando tenho medo, quando sonho. Canto até quando chove. Dona Elza diz que minha voz espanta os maus pensamentos. E os seus pais, você nunca soube deles?" Márcia sacudiu a cabeça. "Só sei que minha mãe morreu num acidente. Me contaram que era bonita, que tinha olhos verdes e cantava músicas de ninar. Acho que por isso eu canto, talvez para me lembrar dela, mesmo sem lembrar." Laura sentiu o coração apertar. Sofia também tinha olhos verdes. E João costumava dizer que quando ela cantava no berço, os anjos paravam de voar para ouvir. "Márcia!" Laura hesitou, como se estivesse à beira de um precipício. "Você gostaria de ficar aqui? Por mais tempo?"
A menina olhou para ela, os olhos arregalados. Aqui? Com vocês? Sim, mas eu sou de rua, sou suja, não sei ler direito, não sei usar talheres finos. Isso não importa, interrompeu Laura, segurando suas mãos com firmeza. O que importa é o que tem aqui, e tocou levemente o peito da menina. Márcia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com a voz embargada, disse: eu gostaria, mas não posso deixar Dona Elsa. Ela é tudo o que eu tenho. Ela me protege. Quando os meninos da rua me empurravam, ela gritava com eles. Quando eu tinha febre, ela me cobria com todos os cobertores dela, mesmo com frio. Ela é minha família. Laura olhou para João, que havia se aproximado sem fazer barulho. Ele ouvira tudo. Quem é Dona Elsa? Perguntou ele. Uma senhora que mora debaixo da ponte comigo. Ela tem mais de 60 anos. Catava latinha, mas agora não consegue mais por causa da artrite. Ela me ensinou a rezar. E onde ela está agora? Dormindo. Ela não sai de manhã, cedo. Fica com medo dos guardas. João respirou fundo. Sabia que, se quisesse acolher Márcia de verdade, teria que acolher também quem a tinha mantido viva quando o mundo a ignorou. Hoje à tarde, vamos buscá-la, disse com determinação. Márcia levantou os olhos, incrédula. De verdade? De verdade? Naquela tarde, um carro preto e discreto, não o Rolls Royce, mas um SUV simples, parou perto da ponte da Avenida do Estado. João, Laura e Márcia desceram. Laura usava um casaco largo, os cabelos presos, os olhos ainda inseguros, mas seguia firme ao lado do marido. Márcia correu na frente chamando: Dona Elsa, Dona Elsa! Debaixo da ponte, envolta em cobertores puídos e cercada por sacolas de plástico, uma senhora idosa levantou a cabeça. Seus cabelos eram brancos como neve, os olhos cansados, mas lúcidos. Menina, o que aconteceu? Foi presa? Não, eles são bons. Eles querem que a senhora venha morar com a gente. Dona Elsa olhou para o casal rico parado ali, com roupas de grife e postura de quem nunca tinha sentido fome. Seu rosto endureceu. Quem são vocês? João se aproximou, abaixando-se para ficar à altura dela. Meu nome é João. Essa é Laura. Somos pais de uma menina que partiu. E agora encontramos Márcia. Ela não quer ir embora se não for com a senhora. Isso é loucura, resmungou Dona Elsa. Eu sou uma mendiga. Vocês são ricos. Isso não dá certo. A senhora não é uma mendiga, interrompeu Laura, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. A senhora é uma guardiã, e o mundo precisa de mais guardiãs. Dona Elsa olhou para Márcia, que agora chorava em silêncio, segurando sua mão enrugada. Eu não quero te perder de novo, vó, sussurrou a menina. Vó? Perguntou João, surpreso. Ela me chama assim, explicou Dona Elsa com um suspiro. Desde que fugi do orfanato, ela me chama de vó. Naquele momento, algo se quebrou no coração de Laura. Ela se ajoelhou diante daquela mulher idosa e disse com lágrimas nos olhos: Então, por favor, venha ser. Nossa avó também. Dona Elsa olhou para os três. O milionário, a mulher quebrada, a menina que cantava para sobreviver. E pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, Deus ainda não tivesse esquecido dela. Tá bom, disse com a voz trêmula, mas só se eu puder levar meu cobertor vermelho. Todos riram. Um riso sincero, espontâneo, que ecoou sob a ponte como uma bênção. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a casa de João e Laura não foi apenas um palácio. Vazio. Tornou-se um lar. Mas o que ninguém ali sabia, nem Márcia, nem Dona Elsa, nem mesmo João e Laura, era que o passado de Márcia guardava um segredo enterrado há 10 anos. Um segredo que ligava sua história à deles de uma forma que desafiava a lógica, o acaso e até a justiça divina. E aquele segredo estava prestes a vir à tona. Os dias que se seguiram foram como páginas de um conto de fadas escrito com tinta de realidade, imperfeitas, manchadas, mas profundamente humanas. A mansão, antes um
monumento ao luto, começou a pulsar com vida. Márcia, com sua voz doce e sua curiosidade inquieta, explorava cada canto da casa como se estivesse descobrindo um novo planeta. Ela ria ao ver o espelho do banheiro produzir vapor, ficava encantada com o liquidificador e certa manhã chorou de emoção ao abrir uma caixa com lápis de cor. Nunca tinha visto tantas cores juntas, confessou, com os olhos brilhando. Laura, por sua vez, parecia renascer aos poucos. Começou a sair do quarto antes do meio-dia. Depois passou a preparar o café da manhã, primeiro só para si, depois para todos. Uma tarde, enquanto Márcia desenhava na mesa da cozinha, Laura sentou-se ao seu lado e, com mãos ainda trêmulas, pegou um lápis e desenhou uma borboleta. Não era perfeita, mas era a primeira coisa que ela criava desde a morte de Sofia. "A gente pode pintar juntas?" perguntou Márcia, com um sorriso tímido. "Claro", respondeu Laura. E naquele instante, algo dentro dela se soltou. João, observando tudo da varanda, sentia uma mistura de alegria e culpa. Alegria por ver sua esposa voltar à vida. Culpa por não ter percebido antes que a cura poderia vir não de dentro, mas de fora, da generosidade, da surpresa, do inesperado. Ele havia passado meses tentando consertar Laura com terapias caríssimas, consultas psiquiátricas e retiros espirituais. Nunca imaginara que a cura viria sob a forma de uma menina de rua que cantava por um prato de comida. Mas apesar da harmonia que começava a brotar, uma sombra pairava no ar, sutil, quase imperceptível, mas real. Foi Dona Elza quem percebeu primeiro. Sentada na varanda dos fundos, envolta em seu cobertor vermelho, ela observava Márcia brincar no jardim com um cão que João havia trazido. Um Golden Retriever chamado Sol, escolhido por Laura, que disse: "Sofia sempre quis um cão chamado Sol." Dona Elza sorriu ao ver a menina correr, rir, ser criança de verdade. Mas, ao mesmo tempo, seus olhos antigos, marcados por décadas de dor e sobrevivência, notavam algo que os outros não viam. "Menina!" chamou ela certa noite quando todos já tinham ido dormir. Márcia foi até ela, sentando-se no chão de madeira, encostando a cabeça no colo da velha. "Sim, vó. Você contou tudo para eles?" "Tudo o quê?" "Sobre o diário." Márcia empalideceu. O diário. Era um caderno surrado, amarrado com barbante, que ela guardava escondido dentro de uma meia velha debaixo do colchão da ponte. Nele, sua mãe, antes de morrer, havia escrito cartas. Cartas que nunca foram entregues. Cartas que revelavam uma verdade terrível e uma esperança impossível. Eu não sei se devo mostrar", sussurrou Márcia. "E se eles me mandarem embora? Por que fariam isso?" "Porque..." Ela engoliu em seco. "Porque minha mãe, ela conhecia o pai deles." Dona Elza ficou em silêncio por um longo tempo. O vento noturno balançava as folhas das árvores e o som distante dos carros na avenida parecia um lamento. "Quem era sua mãe, Márcia?" A menina hesitou. Depois, com a voz quase inaudível, disse: Clara Mendes. Ela trabalhava como enfermeira no hospital onde Sofia nasceu." Dona Elza arregalou os olhos. "Meu Deus!" Antes de morrer, ela escreveu que eu não sou órfã de pai, que João Almeida é meu pai. O mundo pareceu parar. Dona Elza segurou o rosto da menina com as mãos trêmulas. "Você tem certeza disso?" "Tem uma carta, com a assinatura do hospital, e uma foto. Minha mãe segurando um bebê, e ao fundo tem o nome do hospital e a data. Eu nasci no mesmo dia em que Sofia foi internada pela primeira vez, quando teve a crise de febre." Dona Elza sentiu um frio na espinha. Lembrava-se vagamente de ouvir falar, anos atrás, de um escândalo no hospital. Uma jovem enfermeira que teve um caso com um empresário rico ficou grávida e desapareceu depois de um acidente suspeito. Na época ninguém ligou os pontos, mas agora... "Márcia", disse Dona Elza, com a voz trêmula, "você precisa mostrar isso a eles, não por vingança, não por ganância, mas pela verdade. E se eles não acreditarem, então a verdade vai doer,
mas é melhor doer do que viver na mentira. Naquela mesma noite, enquanto João trabalhava no escritório, Laura entrou com uma expressão estranha no rosto. João, preciso te mostrar uma coisa. Ela estendeu um envelope amarelado, surrado, com o nome Clara, escrito à mão. Márcia me deu isso. Ela disse que é da mãe dela. João franziu a testa confuso. Abriu o envelope com mãos hesitantes. Dentro havia uma carta datada de 10 anos atrás. Meu amor, se um dia você ler esta carta, é porque algo aconteceu comigo. Estou com medo. Sinto que estão me seguindo desde que contei sobre a gravidez. Você disse que não podia assumir, que Laura estava fragilizada com a doença de Sofia. Eu entendo, mas este bebê é seu. Tem seus olhos, seu sorriso, sua teimosia. Peço apenas que, se eu desaparecer, alguém cuide dela. Não a deixem sozinha no mundo. Com todo o amor que ainda tenho, Clara. João sentiu o chão sumir sob os pés. Clara Mendes. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Sim, ele se lembrava. Uma enfermeira gentil que cuidara de Sofia nas primeiras internações. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, ele havia se sentido sozinho, desesperado, e ela o tinha consolado. Foi um momento de fraqueza, um erro que ele enterrou no fundo da memória, coberto de culpa e medo. E agora, aquela menina que cantava por comida era sua filha. Ele olhou para Laura, o rosto pálido. Laura, Ela já havia lido a carta. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de raiva, de dor, sim, mas também de uma compreensão surpreendente. Você sabia? Não depois do acidente. Eu tentei encontrá-la, mas me disseram que Clara tinha morrido e que o bebê não sobreviveu. Eu acreditei. Eu queria acreditar. Laura respirou fundo. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que não fora dito nos últimos 10 anos. Ela está viva, João, disse Laura, com uma voz que surpreendeu até a si mesma. E está aqui. Naquela noite, eles não dormiram. Sentaram-se na sala, segurando as mãos um do outro, olhando para o quarto onde Márcia dormia, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Mas a verdade, uma vez revelada, não pode ser escondida de novo. E no dia seguinte, quando João chamou Márcia para conversar, ele não sabia se estava prestes a consertar o passado ou destruir o futuro que tinham começado a construir. A manhã seguinte amanheceu carregada, não de chuva, mas de uma tensão silenciosa que pairava sobre a casa, como uma névoa espessa. O sol entrava pelas janelas iluminando os móveis reluzentes, mas ninguém parecia disposto a celebrar a luz. Havia algo mais urgente do que o brilho do dia. A verdade. João acordou antes do habitual, com os olhos inchados e a alma em tumulto. Passara a noite inteira revirando memórias, tentando entender como o destino, ou talvez o erro humano, poderia ter levado àquela conjunção tão dolorosa quanto milagrosa. Laura, por sua vez, não dormira. Sentara-se na poltrona do quarto, com um cobertor nos ombros, olhando para a porta do corredor como se atrás dela estivesse não apenas uma menina, mas a encarnação de todas as suas perdas, e talvez também de todas as suas segundas chances. Quando o relógio marcou 8, João desceu para a cozinha. Dona Elza já estava lá, preparando um chá de camomila, hábito antigo das ruas, onde o calor de uma xícara era remédio para tudo. Ela olhou para ele e, sem dizer uma palavra, serviu uma xícara. "A senhora sabia?" perguntou João com a voz rouca. Dona Elza suspirou, sentando-se à mesa. Sabia que tinha algo escondido. Não sabia o quê, mas os olhos daquela menina sempre me lembraram alguém. Só agora entendi. Lembravam você. João baixou a cabeça. Eu falhei com ela antes mesmo de saber que existia. Mas está aqui agora, respondeu Dona Elza com firmeza. E isso conta mais do que o passado. Enquanto isso, no andar de cima, Márcia acordou com o coração acelerado. Tivera um sonho estranho. Via uma mulher de vestido branco cantando para ela, e ao fundo um homem de costas, alto de terno, segurava a mão de uma menina de vestido azul. Quando acordou, o rosto estava molhado.
Descendo as escadas com passos leves, ela ouviu vozes abafadas na sala. Parou no corredor, hesitante. Foi então que Laura a viu. Márcia, vem cá, querida. A menina entrou, os olhos inquietos, as mãos trêmulas. João estava de pé, pálido, segurando o envelope com a carta de Clara. Sentem-se, disse Laura, com uma calma que surpreendeu até a si. Mesma, Márcia obedeceu, sentando-se na beirada do sofá, como se pronta para fugir. João respirou fundo. Márcia, nós lemos a carta da sua mãe. Ela empalideceu. Vocês vão me mandar embora? Não, respondeu Laura rapidamente. Nunca. João ajoelhou-se diante dela, olhando nos seus olhos com uma intensidade que fez o tempo parar. Eu sou seu pai. As palavras caíram no silêncio como uma pedra no lago. Márcia olhou de João para Laura, os olhos cheios de confusão, medo e algo mais. Um lampejo de esperança que ela nem sabia que ainda guardava. Mas como? Sua mãe, Clara, trabalhou com a gente no hospital. Eu cometi um erro grande, e depois pensei que você tinha morrido no acidente, que não restava nada. Mas eu sobrevivi, sussurrou Márcia. Sim, e agora você está aqui. Laura levantou-se e sentou-se ao lado da menina, segurando sua mão com força. Você não é uma intrusa, Márcia. Você é família. Sempre foi. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bert. Márcia, lágrimas de alívio, de dor, de identidade encontrada. Eu sempre me senti perdida, disse entre soluços, como se não pertencesse a lugar nenhum. Agora você pertence, afirmou Laura com a voz firme. A nós. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Dona Elsa, que observava tudo do canto da sala, começou a rir. Um riso baixo, suave, quase emocionado. Que diabo é isso, vó? Perguntou Márcia, enxugando as lágrimas. É só que... Ela sorriu, os olhos úmidos. Eu sempre disse que você era especial, mas nunca imaginei que fosse filha de um milionário. Todos riram, um riso que aliviou a tensão, que transformou a dor em conexão. Mas a vida, como sempre, não permite que a paz dure muito tempo sem ser testada. Naquela tarde, enquanto João preparava os papéis para iniciar o processo legal de reconhecimento da paternidade, o telefone tocou. Era o advogado dele. João, temos um problema. O quê? Alguém do antigo orfanato entrou em contato com a imprensa. Disse que uma menina fugitiva está vivendo no luxo com um bilionário que a sequestrou. A mídia já está em cima disso. Uma equipe da TV está a caminho da sua casa. João sentiu o sangue gelar. Mas como? Parece que uma das freiras, a irmã Lúcia, viu uma foto sua com Márcia num post de redes sociais. Ela está furiosa. Diz que a menina pertence à instituição e que você cometeu rapto e corrupção de menor. Laura, que ouvia do outro lado da linha, empalideceu. Eles vão tentar tirá-la da gente. João apertou os olhos. Não vão. Naquela noite, a casa foi cercada por carros de reportagem. Repórteres gritavam perguntas pelo portão. É verdade que o senhor sequestrou uma órfã? A menina é sua filha biológica ou uma farsa para limpar sua imagem? A senhora abandonou sua esposa deprimida para cuidar de uma desconhecida. Dentro da casa, Márcia tremia. Eu não quero ir embora, chorou, agarrada a Laura. Ninguém vai te levar, prometeu João, com uma determinação de ferro na voz. Mas o que ele não sabia era que a irmã Lúcia não estava agindo apenas por dever moral. Ela tinha um motivo muito mais sombrio. Márcia, antes de fugir, havia descoberto algo no orfanato. Algo que poderia destruir a reputação da instituição e expor anos de abusos, desvios de verbas e até tráfico de crianças. E agora, com Márcia sob a proteção de um homem poderoso, aquela menina que antes era apenas uma voz frágil nas ruas, tornara-se uma ameaça e uma chave para revelar toda a verdade. Enquanto a imprensa gritava do lado de fora, dentro da casa, 4 corações batiam em uníssono. Não por acaso,
mas por destino. E o mundo lá fora, tão ávido por escândalos, não fazia ideia de que aquela história de milionário e mendiga era, na verdade, uma narrativa muito mais profunda. Era sobre redenção, sobre justiça e sobre como às vezes Deus envia um anjo, disfarçado de menina que canta por um pouco de comida. A noite caiu sobre São Paulo como um véu pesado, mas dentro da mansão dos Almeida, o tempo parecia ter se contraído em um único instante, um ponto de inflexão entre o que fora e o que poderia ser. As luzes da sala estavam apagadas, as cortinas cerradas, e o único som era o da respiração ofegante de Márcia, abraçada a Laura no sofá da biblioteca, longe das janelas frontais, onde os holofotes da imprensa ainda insistiam em perfurar a escuridão. João, com o celular colado à orelha, andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Seu advogado falava rápido, a voz tensa. João! Ah! Irmã Lúcia entrou com um pedido de tutela de urgência. Ela alega que Márcia é menor desaparecida e que você está impedindo o acesso das autoridades. O juiz pode autorizar uma busca e apreensão ainda hoje. Ela não é desaparecida, rebateu João, a voz firme, mas trêmula de raiva contida. Ela fugiu de um lugar que a maltratava e agora tem família, verdadeira. Família biológica ou adotiva, não importa agora. O que importa é que você não tem guarda legal, nem tutela provisória. Enquanto isso, a mídia está pintando você como um bilionário excêntrico que adota mendigas para se redimir. Isso pode manchar sua imagem para sempre. Que se dane a minha imagem, disparou João. Eu perdi uma filha, não vou perder a outra. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, o advogado disse mais baixo. Então você precisa provar que é o pai dela. E rápido. O DNA é a única saída. João olhou para Márcia, que o encarava com os olhos arregalados, como se tivesse ouvido tudo. Ela sabe, sussurrou ele. Então peça. Se ela concordar, podemos colher a amostra hoje mesmo. Um laboratório particular fará o exame em 24 horas. João desligou, caminhou até Márcia e ajoelhou-se diante dela. Márcia, precisamos de uma coisinha sua, só um cotonete na bochecha. É rápido, indolor, mas é importante. Ela olhou para Laura, depois para Dona Elza, que aparecera à porta com uma expressão severa. E se o exame der negativo? Perguntou a menina com uma maturidade que partiu o coração de todos. Não vai dar, respondeu João com os olhos marejados. Mas mesmo que desse, você ainda seria minha filha. Só que de coração. Márcia respirou fundo. Depois, com a cabeça erguida, disse: Tá bom, façam o exame. Enquanto um técnico do laboratório coletava a amostra sob sigilo absoluto, entrando pela garagem, trajando o uniforme de entregador, Dona Elza preparou um chá quente e sentou-se com Márcia na cozinha. Menina, você tá com medo? Tô. Medo de não ser de verdade. Dona Elza segurou seu rosto com as mãos calejadas. Escuta aqui, minha flor. Sangue não faz família, amor faz. Mas se o sangue tiver a sua cara também, então o céu tá te abençoando 2 vezes. Márcia sorriu, mas seus olhos ainda carregavam a insegurança de quem passou a vida sendo descartada. Enquanto isso, Laura subiu até o antigo quarto de Sofia. Havia anos não entrava lá. Tudo estava intacto. Os brinquedos, os livros, o vestidinho azul que ela usara no último aniversário. Laura se sentou na cama, segurando o ursinho de pelúcia, e chorou. Não de tristeza, mas de uma dor nova, mais complexa. A dor de amar 2 filhas ao mesmo tempo. Uma partida, outra recém-chegada. Você me perdoa, Sofia? Sussurrou. Por amar ela também? E como se o vento respondesse, a janela entreaberta deixou entrar uma brisa suave que fez o móbile de estrelas acima do berço tilintar, o mesmo som que Sofia adorava ouvir antes de dormir. Na manhã seguinte, o exame de DNA chegou. João o abriu com as mãos trêmulas. Laura estava ao seu lado, segurando a mão dele com força.
Dona Elza e Márcia esperavam na sala em silêncio. Os olhos de João percorreram o documento. Pararam na linha final. Probabilidade de paternidade: 99.998%. Ele levantou os olhos, cheio de lágrimas, e olhou para Márcia. Você é minha filha, de verdade. Márcia correu para os braços dele. João a abraçou com uma força que parecia querer compensar 10 anos de ausência em um único gesto. Laura juntou-se ao abraço, e Dona Elza, do canto da sala, sorriu com os olhos cheios d'água. Mas a alegria durou pouco, porque naquele exato momento o telefone tocou de novo. Era a delegada responsável pelo caso. Senhor Almeida, recebi ordem judicial. Temos que levar a menina para averiguação. Uma equipe está a caminho. Mas o DNA, começou João. O exame ainda não foi registrado em cartório. Legalmente, ela ainda é tutelada pelo orfanato. Sinto muito. João fechou os olhos. Sabia que, mesmo com a verdade do seu lado, a burocracia podia roubar o que ele mais amava, de novo. Então, fez algo que nunca imaginaria fazer. Espere, disse com calma. Estou gravando esta ligação e tenho provas de que o orfanato Bom Pastor cometeu abusos físicos, psicológicos e financeiros contra menores. Inclusive tenho testemunhas. Se vocês levarem Márcia agora, eu libero tudo à imprensa e ao Ministério Público. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Isso é chantagem, senhor Almeida. Não, é justiça. A delegada suspirou. Dê-me 2 horas. Vou verificar os documentos por mim mesma. Mas se isso for farsa... Não é, interrompeu João. E, delegada, obrigado por ouvir. Ele desligou e olhou para sua família improvisada, mas real. Vamos lutar, juntos. Naquele dia, João não apenas protegeu Márcia. Ele ativou uma rede de contatos, contatou jornalistas investigativos de confiança e, com a ajuda de Dona Elza, localizou outras crianças que haviam fugido do orfanato. Uma delas, agora com 17 anos, tinha registros médicos que mostravam fraturas antigas, cicatrizes e relatos de punições cruéis. Mas o golpe final veio de um lugar inesperado. Naquela noite, enquanto todos jantavam, sim, jantavam juntos, como uma família de verdade, Dona Elza disse, com a voz calma, eu tenho algo que vocês precisam ver. Ela foi até seu quarto e voltou com um envelope de plástico lacrado. Dentro havia uma foto. Era Clara Mendes, com um bebê nos braços, Márcia, e ao fundo, o logotipo do hospital. Mas o mais importante estava escrito no verso, com a caligrafia firme de Clara. João, se um dia você vir esta foto, saiba, esta é sua filha, e ela merece o mundo. Cuide dela por mim. Laura levou a mão à boca. Isso é uma prova definitiva. Não só isso, disse Dona Elza. Clara me deu isso antes de morrer. Ela sabia que alguém tentaria apagar Márcia do mundo, então me pediu, proteja ela até o fim. Todos ficaram em silêncio. O peso daquela missão, passada de mãe para estranha, de estranha para a família, pairava no ar como uma bênção. Na manhã seguinte, João entrou em contato com um juiz federal conhecido por combater corrupção em instituições religiosas. Apresentou o DNA, a carta, a foto e os testemunhos. Dentro de 48 horas, o orfanato Bom Pastor foi interditado. A irmã Lúcia foi afastada e, dias depois, presa por desvio de verbas públicas e maus tratos. A mídia, que antes caçava escândalo, agora contava uma história diferente. Milionário descobre filha perdida vivendo nas ruas e expõe rede de abuso em orfanato centenário. Mas para João, Laura, Márcia e Dona Elza, a verdadeira vitória não estava nas manchetes. Estava no café da manhã compartilhado, no banho quente, na cama macia, na risada espontânea de Márcia quando o sol, o cachorro, roubava seu sapato. Na primeira vez em que Laura cantou uma música de ninar para Márcia, e pela primeira vez em anos não chorou ao final.
Mas o destino ainda guardava uma última reviravolta, porque, enquanto o mundo celebrava o milagre da menina que cantava, uma carta anônima chegou à mansão. Ela trazia apenas uma frase: "Você achou que era o fim, mas a verdadeira batalha está só começando." A carta anônima foi deixada na caixa de correio da mansão ao amanhecer. Sem envelope, sem carimbo, apenas um pedaço de papel pardo dobrado 2 vezes, com aquela frase escrita à mão, em letras trêmulas, como se tivessem sido rabiscadas com pressa. Ou medo. Você achou que era o fim, mas a verdadeira batalha está só começando. João a leu e sentiu um frio percorrer sua espinha. Mandou vasculhar as câmeras de segurança, mas o portão traseiro, menos monitorado, não registrara nada além de folhas sendo levadas pelo vento. Quem quer que tivesse deixado aquilo, conhecera a rotina da casa, conhecera os pontos cegos. "Pode ser só um maluco querendo nos assustar", disse Laura, tentando manter a calma, enquanto segurava a mão de Márcia. Mas Dona Elza, sentada à mesa com seu eterno cobertor vermelho sobre os ombros, balançou a cabeça. "Maluco não escreve assim. Isso é aviso de quem sabe demais." Márcia, pálida, murmurou: "Será que é alguém do orfanato?" "A irmã Lúcia está presa", rebateu João. "Os outros foram afastados. Não tem como. A menos que ela não estivesse sozinha", interrompeu Dona Elza, com os olhos semicerrados. Aquela freira era orgulhosa demais para agir sem cúmplices. E se o orfanato roubava verba pública, alguém por cima dela também lucrava. A frase pairou no ar como fumaça de incêndio distante. Naquela mesma tarde, João recebeu um telefonema inesperado. Era o diretor do antigo orfanato, um homem de 70 anos, chamado Padre Henrique, que até então permanecera em silêncio, alegando desconhecimento dos fatos. Sua voz, porém, agora tremia de desespero. "Senhor Almeida, preciso falar com o senhor, em pessoa. É sobre Clara e sobre Márcia." João hesitou, mas algo naquele tom autêntico, carregado de remorso, o fez aceitar. "Tá bem, venha, mas sozinho." O encontro foi marcado para aquela noite, em um café discreto perto do Parque Ibirapuera. João foi sozinho, deixando Laura e Márcia sob a proteção de 2 seguranças discretos. Uma medida que semanas antes teria parecido exagero, mas agora era necessária. O Padre Henrique chegou com uma maleta surrada e olheiras profundas. Vestia um terno surrado, os sapatos gastos. Não parecia um homem de poder, parecia um homem derrotado. "Obrigado por me ouvir", disse, sentando-se com dificuldade. "O que você quer? A verdade, antes que seja tarde demais." Ele abriu a maleta e retirou um arquivo amarelado, com o carimbo "Confidencial, Hospital Santa Luzia", datado de 10 anos atrás. "Clara não morreu em um acidente comum", revelou com a voz abafada. "Foi assassinada." João sentiu o mundo girar. "O quê?" Ela descobriu que o orfanato estava recebendo doações em nome de crianças que não existiam. Crianças fantasma. O dinheiro vinha de políticos, empresários, até de doações internacionais. Quando ela ameaçou denunciar, disseram que resolveriam o problema. Dias depois, seu carro capotou numa estrada vazia. Só que ele fez uma pausa dramática. Não havia marcas de freio, nenhum sinal de colisão com outro veículo. Foi empurrado. João engoliu em seco. "Quem? Não sei com certeza. Mas Clara me entregou este arquivo antes de morrer. Disse que, se algo acontecesse com ela, eu deveria guardá-lo e proteger a menina." "Por que você não fez isso?" O padre baixou os olhos, envergonhado. "Tive medo. Achava que, se ficasse longe, estaria seguro. Mas fui cúmplice pelo silêncio. Agora, com a prisão da irmã Lúcia, alguém ficou nervoso. Alguém que ainda está por aí. E se eles souberem que Márcia tem esse arquivo, ela corre perigo." João abriu o arquivo ali mesmo. Dentro havia nomes. Muitos nomes. Entre eles, um que o fez empalidecer. Deputado estadual Ronaldo Valente.
Um homem poderoso, com ligações diretas ao governo, conhecido por sua campanha contra a pobreza e por seu orfanato modelo, que nos bastidores era financiado justamente pelo esquema do Bom Pastor. Ele sabia de tudo, murmurou. João, e agora sabe que Márcia está com você. Ele não pode permitir que ela fale ou que alguém veja isso. Naquela noite, João voltou para casa com o coração em chamas. Reuniu todos na sala. Laura, Márcia, Dona Elza e até o advogado chamado às pressas. Precisamos ir embora, agora. O quê? Perguntou Laura, assustada. Tem alguém muito mais perigoso do que uma freira. E ele pode estar nos observando neste exato momento. Mas Márcia, com uma coragem que surpreendeu a todos, levantou-se. Não, eu não vou fugir de novo. Todos se voltaram para ela. Fugi do orfanato porque não tinha escolha. Mas agora eu tenho vocês e tenho a verdade. Se eu correr, eles vencem. Se eu falar, talvez salve outras crianças. Laura segurou seu rosto com os olhos cheios d'água. Você é tão corajosa. É herança sua, disse João com um sorriso triste. Na manhã seguinte, João entrou em contato com uma repórter investigativa famosa por expor esquemas de corrupção. Enviou cópias do arquivo. Mas, antes que a reportagem fosse publicada, um carro preto sem placas passou lentamente em frente à mansão. Depois, outro. E mais outro. Alguém estava mandando um recado. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Márcia acordou com um barulho vindo do jardim. Foi até a janela e viu uma sombra se movendo perto do muro. Correu para o quarto de Laura, mas no corredor ouviu uma voz sussurrar. Menina, você não devia ter voltado. Era uma voz feminina, fria, familiar. Márcia congelou. Era a irmã Lúcia. Mas como? Ela estava presa. Correu de volta para seu quarto, trancou a porta e ligou para João, que atendeu no primeiro toque. Pai, ela está aqui. Em minutos, seguranças cercavam a propriedade. Mas quando chegaram ao jardim, não havia ninguém. Apenas um pedaço de tecido preto rasgado no muro e um rosário quebrado no chão. No dia seguinte, a repórter publicou a matéria. Rede de orfanatos é fachada para esquema de lavagem de dinheiro ligado a deputado. Testemunha-chave. Menina de 10 anos que sobreviveu ao abandono e ao silêncio. A repercussão foi imediata. Manifestações nas ruas, pedidos de CPI. O deputado Valente negou tudo, mas foi afastado preventivamente. Mas à noite, enquanto celebravam a vitória com um jantar simples, arroz, feijão, bife e suco de laranja, como nas noites debaixo da ponte, Márcia disse algo que calou todos. A irmã Lúcia não estava sozinha lá fora. Como você sabe? Perguntou Laura. Porque ela falou comigo antes, no orfanato. Disse que alguém muito mais alto pagava para que certas crianças desaparecessem e que, se eu contasse, minha mãe não teria sido a última. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. João olhou para Márcia, depois para Laura e então para Dona Elza. Então isso não acabou. Não, disse Dona Elza, com os olhos fixos na escuridão além da janela. A verdade é como semente. Quando você planta, ela cresce. Mas os espinhos também nascem. Naquela mesma noite, João fez uma ligação secreta. Preciso de proteção federal. Para todos. Nós. Mas o que ele não sabia era que a teia era maior do que imaginava. E que em breve alguém de dentro da casa revelaria um segredo que poderia destruir tudo. A proteção federal chegou 2 dias depois. Homens de óculos escuros, postura rígida, comunicando-se por rádios com códigos que soavam como linguagem alienígena. Instalaram câmeras adicionais, sensores de movimento, um sistema de alarme que detectava até o voo de um pardal fora do horário. A mansão, antes um refúgio de luto e depois de cura, transformara-se numa fortaleza. Mas por mais que os muros se erguessem, algumas ameaças não vêm do lado de fora. Vêm de dentro. Foi Dona Elza quem percebeu primeiro. Naquela semana, enquanto preparava o jantar, notou que Laura saía muitas vezes à noite, mesmo depois de todos dormirem.
Dizia que não conseguia dormir, que precisava de ar, mas voltava com os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e um cheiro estranho de perfume. Que não era dela. Laura tá escondendo alguma coisa. Sussurrou Dona Elza para João certa manhã, enquanto tomavam café na cozinha, longe dos ouvidos de Márcia. Talvez seja só o luto ressurgindo, respondeu João, tentando se convencer mais do que a ela. Luto não deixa rastro de perfume francês, não, meu filho. Naquela mesma noite, João fingiu dormir. Quando Laura se levantou, ele seguiu-a discretamente. Ela não foi ao jardim, foi até o escritório. Lá, ligou um computador antigo, um que João usava raramente, e digitou uma senha. Em minutos, estava em uma conversa criptografada. João ouviu, escondido atrás da porta entreaberta. Sim, ela suspeita de tudo, dizia Laura com uma voz que João nunca ouvira antes, fria, calculista. Mas ainda acredita em mim. Continuem com o plano. Quando o julgamento começar, eu entrego o arquivo original. João sentiu o sangue gelar. Quem é eles? Perguntou a voz do outro lado. Os mesmos que me prometeram que Sofia teria tratamento VIP se eu fechasse os olhos para os desvios no hospital. Agora, querem o silêncio da menina, e eu vou dá-lo, em troca da minha liberdade e do meu dinheiro de volta. João recuou, como se tivesse levado um soco no estômago. Laura, sua Laura, estava trabalhando com os mesmos criminosos que mataram Clara. Voltou ao quarto trêmulo e passou a noite em claro. Relembrou cada detalhe. Os olhos dela quando abraçou Márcia pela primeira vez. Os sorrisos suaves, as canções de ninar. Tudo aquilo era falso. Na manhã seguinte, confrontou-a. Por que, Laura? Ela não negou. Sentou-se na beira da cama olhando para as mãos. Você não entende. Depois que Sofia morreu, eu perdi tudo. A sanidade, a fé, a vontade de viver. Um dia um homem me procurou. Disse que sabia que o hospital tinha sido negligente com Sofia, que se tivessem usado um medicamento experimental mais cedo, ela teria sobrevivido. Mas o hospital escondeu isso, porque o laboratório era ligado ao deputado Valente. Ele me ofereceu dinheiro, silêncio, e em troca eu deveria manter distância. E, se um dia a filha da enfermeira reaparecesse, eu deveria controlá-la. E você aceitou? Eu já tinha perdido uma filha. Não queria mais sofrer. Achei que, se eu fizesse o que eles pediam, talvez eu pudesse ter paz. E Márcia? Ela é sua filha também. Eu sei, gritou Laura, desabando em prantos. Por isso estou tão confusa. No começo, era só um papel, mas agora eu a amo de verdade. Mas eles têm provas de que eu aceitei o suborno. Se eu não cumprir o trato, vão me prender. Vão me tirar dela. João a encarou, o coração partido em 1000 pedaços. Então nos tirem juntos, mas não traia ela, não de novo. Naquele mesmo dia, João ligou para a repórter investigativa e revelou tudo, inclusive o envolvimento de Laura. Não por vingança, mas por proteção. Se o esquema soubesse que Laura havia se voltado, ela também estaria em perigo. Mas antes que qualquer movimento fosse feito, o inesperado aconteceu. Márcia desapareceu. Não pela janela, não pelo portão. Ela simplesmente não estava no quarto na manhã seguinte. Só restava seu urso de pelúcia sobre a cama e um bilhete embaixo dele, escrito com a letra dela. Não quero que vocês briguem por minha causa. Volto quando o mundo parar de querer me usar. O pânico tomou conta da casa. Ela fugiu, gritou Dona Elza. Voltou para a rua. Não, disse João com os olhos fixos no bilhete. Ela foi levada e deixaram isso para nos distrair. Mas onde estava Márcia? Na verdade, ela não estava longe. Estava escondida no porão da própria mansão. Um lugar que João havia selado anos atrás, após a morte de Sofia, porque era onde guardavam os remédios experimentais que nunca chegaram a tempo. Márcia, ouvindo trechos das conversas, achou que, se sumisse,
Os maus parariam de perseguir sua família. Mas o que ela não sabia era que naquela mesma manhã, um dos seguranças, contratado recentemente, era na verdade um infiltrado. E ele já havia descoberto onde ela estava. Enquanto João e Laura vasculhavam a cidade desesperados, o homem descia as escadas do porão com uma seringa na mão. "Desculpa, menina", sussurrou, "mas você é perigosa demais para viver." Mas antes que pudesse dar um passo, uma voz ecoou das sombras. "Se você encostar um dedo nela, juro por Deus que te mato com minhas próprias mãos." Era Dona Elza, com uma velha faca de cozinha na mão, herdada de sua avó, usada para descascar batata e em tempos de necessidade para se defender nas ruas. Ela se colocou entre o homem e Márcia. "Vó", sussurrou a menina, tremendo, "fica atrás de mim, minha flor. Hoje não é seu dia de morrer." O segurança riu, achando graça da velha. "Sai da frente, vovó. Isso não é brincadeira." Mas Dona Elza não se moveu. "A vida me ensinou uma coisa. Quem protege o inocente está do lado de Deus. E Deus, meu filho, Ele não perdoa quem machuca a criança." Naquele instante, os reforços chegaram, alertados por um alarme que Dona Elza, com sua astúcia de rua, havia ativado com um fio improvisado. O homem foi imobilizado. Márcia foi resgatada, mas o susto deixou marcas. Naquela noite, abraçada a João e Laura, sim, Laura, que agora chorava de arrependimento autêntico, Márcia disse: "Eu não quero mais correr, mas também não quero que a gente viva com medo." "Então a gente para de ter medo", respondeu João. "A gente luta até o fim." No dia seguinte, João entregou todas as provas, inclusive as confissões de Laura, à Polícia Federal. Laura se apresentou voluntariamente, mas em troca de testemunhar contra o deputado Valente, e toda a rede de corrupção recebeu imunidade judicial e uma nova chance. Márcia, por sua vez, foi ouvida em audiência especial, com psicólogos, assistentes sociais e até um juiz de menores que chorou ao ouvir seu relato. Mas o golpe final veio de um lugar inesperado. Dona Elza, com a autorização de todos, entregou ao Ministério Público um segundo arquivo, escondido por anos dentro do forro de seu cobertor vermelho. Era o registro completo das transferências ilegais, com assinaturas, datas e o nome de um juiz que havia arquivado denúncias anteriores. A casa caiu. Em poucas semanas, dezenas de figuras poderosas foram presas. O orfanato foi desmantelado. Crianças foram resgatadas. O nome de Clara Mendes foi inocentado. Mas para João, Laura, Márcia e Dona Elza, a verdadeira vitória não estava nas prisões. Estava naquela manhã de domingo, quando os quatro, agora oficialmente uma família, após a adoção legal e o reconhecimento de paternidade, foram juntos à feira livre. Como qualquer outra família, em comum, Márcia comprou um picolé. Laura riu alto, sem medo. João segurou a mão das duas. E Dona Elza, com seu cobertor vermelho sobre os ombros, mesmo no calor, disse: "Agora sim, a gente está em casa." Mas o destino, como sempre, tinha uma última surpresa. Naquela noite, um envelope chegou pelo correio. Dentro, uma foto antiga. Era Clara, segurando duas bebês. E no verso, uma única frase: "Você achou que era uma filha, mas eram duas." O envelope permaneceu sobre a mesa da cozinha por quase uma hora. Ninguém ousava tocá-lo. A luz do entardecer entrava pelas janelas, pintando o papel de um dourado trêmulo, como se até o sol soubesse que aquela imagem guardava segredos capazes de abalar os alicerces daquela nova família. Foi Márcia quem por fim estendeu a mão. "Posso abrir?" João acenou com a cabeça, incapaz de falar. Laura segurava o braço de Dona Elza com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Márcia virou a foto com cuidado, e lá estavam elas. Duas bebês envoltas em mantas brancas, deitadas lado a lado em um berço de hospital. Uma com um laço azul, Márcia. A outra com um laço rosa, idêntica a ela, traço por traço, mas com os olhos ligeiramente mais claros.
No verso, além da frase assustadora, havia uma data. 12 de março de 2015, o mesmo dia em que Sofia foi internada pela primeira vez com febre alta, o mesmo dia em que Clara desapareceu do hospital com uma das meninas e foi declarada morta dias depois. Eu tenho uma irmã gêmea, sussurrou Márcia, os olhos arregalados. Dona Elza pegou a foto, as mãos trêmulas. Meu Deus, Clara me disse uma vez que perdeu metade da alma. Eu achei que fosse metáfora. Mas onde ela está? Perguntou Laura, a voz quase inaudível. João já estava ligando para o hospital, para os arquivos, para o cartório, para todos os lugares que poderiam ter registros de nascimento, internações, óbitos. Descobriu algo arrepiante. No sistema do Hospital Santa Luzia constava o nascimento de 2 meninas, filhas de Clara, Mendes, mas nos registros oficiais apenas uma sobreviveu. A outra foi registrada como óbito neonatal, mas sem certidão de óbito assinada por médico, sem laudo, sem enterro. Além disso, havia um nome nos arquivos internos riscado à mão. Helena Mendes Almeida. Helena, repetiu João, como se o nome fosse uma chave girando em uma fechadura enferrujada. Ela foi adotada? Perguntou Laura. Não, respondeu João, após horas de investigação. Ela foi vendida. Através de contatos na polícia, ele descobriu que nos bastidores do esquema do orfanato, crianças saudáveis, nascidas de mães pobres ou inconvenientes, eram separadas ao nascimento e vendidas para famílias ricas no exterior, especialmente na Europa, sob falsos registros de adoção internacional. O deputado Valente tinha ligações com uma rede de tráfico disfarçada de ONG humanitária. E Helena tinha sido enviada para Portugal. Mas ela ainda está lá? Perguntou Márcia com os olhos úmidos. Talvez, talvez não. Mas agora que sabemos, não vamos parar até encontrá-la. Nos dias seguintes, João contratou detetives internacionais, entrou em contato com autoridades portuguesas e, graças à colaboração de Laura com a Justiça, obteve acesso a listas sigilosas de adoções irregulares. E então, 10 dias depois, veio a ligação. Encontramos uma menina, disse o investigador do outro lado do mundo. Tem 10 anos, vive em Lisboa com um casal rico. Seu nome é Helena Costa e, segundo os exames de DNA cruzados com o Banco Genético de Portugal, ela é irmã gêmea de Márcia. O mundo pareceu parar. Ela sabe de algo? Perguntou João. Não. Os pais adotivos acreditam que ela é filha biológica de uma prima distante que morreu no parto. Mas há indícios de que o casal sabia que a adoção era irregular. Estão tentando fugir do país. Não deixem. Naquela noite, a família se reuniu na varanda. O céu estava estrelado. Márcia segurava a foto das 2 bebês como se fosse um tesouro sagrado. Eu sempre me senti incompleta, disse com a voz suave, como se faltasse um pedaço de mim. Agora você vai encontrá-lo, respondeu Laura, abraçando-a. E se ela não quiser me conhecer, ela vai, disse Dona Elza, com certeza. Porque irmãs, mesmo separadas pelo mundo, sentem o coração da outra batendo. 2 dias depois, João embarcou para Lisboa, com autorização judicial internacional e um coração cheio de esperança. Laura e Márcia ficaram no Brasil, mas falavam com ele todos os dias por vídeo. A operação foi delicada. As autoridades portuguesas, com a ajuda da Interpol, interceptaram o casal tentando embarcar para o Brasil, ironicamente acreditando que lá ninguém as encontraria. Helena foi resgatada sem trauma. A menina era tímida, mas calma. Falava português com sotaque europeu, amava desenhar e, curiosamente, também cantava. Escondida no quarto quando achava que ninguém ouvia. Quando João mostrou a foto de Márcia, Helena tocou o rosto da irmã na imagem e disse, com os olhos cheios d'água, eu sonho com ela, desde sempre. Na semana seguinte, Helena foi trazida ao Brasil. O encontro foi organizado com cuidado por psicólogos, em um parque tranquilo,
sob um céu azul perfeito. Márcia chegou primeiro, segurando um urso de pelúcia, igual ao dela, mas com um laço rosa. Quando viu Helena caminhando em sua direção, parou. O tempo pareceu se dobrar. As duas se olharam e, sem dizer uma palavra, correram uma para os braços da outra. Abraçaram-se como se o mundo tivesse esperado 10 anos por aquele momento. "Você canta também?" perguntou Márcia entre lágrimas. "Sim", respondeu Helena, "mas nunca tive coragem de cantar para ninguém. Agora você tem." Naquela noite, pela primeira vez, as duas cantaram juntas. Uma canção simples, aprendida em mundos diferentes, mas com a mesma alma. Suas vozes se entrelaçaram como raízes de uma mesma árvore, separadas pelo tempo, mas unidas pela origem. Dona Elza chorou. Laura sorriu como não sorria desde antes de perder Sofia. E João, de joelhos, abraçou-as. 3, suas filhas, sua esposa, sua família reconstruída, não apesar da dor, mas através dela. Mas no silêncio que se seguiu à canção, uma pergunta pairou no ar, suave, mas inevitável. "E agora? O que a gente faz?" A resposta veio de Helena, com a inocência sábia das crianças que sofreram, mas não se quebraram. "A gente canta, para quem precisa ouvir." E assim, naquela casa que um dia foi um túmulo, nasceu um novo propósito. Mas ainda restava um último capítulo. Um capítulo que não falava de segredos, nem de batalhas, mas de gratidão. Um ano se passou, não um ano qualquer. Um ano de cura, de reconstrução, de vozes que antes cantavam por sobrevivência, agora cantando por esperança. A mansão nos jardins não era mais um monumento ao luto, nem uma fortaleza contra o mundo. Tinha se tornado um lar pulsante, cheio de risos, lições de casa espalhadas pela mesa da cozinha, sapatos perdidos no corredor e o som constante de 2 vozes entrelaçadas, Márcia e Helena, ensaiando canções no piano que João trouxera especialmente para elas. Laura, agora recuperada não apenas da depressão, mas da culpa que a consumia, havia retomado seus estudos em psicologia. Mas não para trabalhar em consultórios fechados. Ela criara, junto com Dona Elza, um centro de acolhimento para crianças em situação de rua. Não um orfanato, mas um abrigo de transição com terapia, educação, arte e, acima de tudo, respeito. O nome? Casa das 2 Estrelas, em homenagem a Márcia e Helena, cujas vidas brilhavam como faróis para quem andava na escuridão. Dona Elza, com seus 68 anos e seu eterno cobertor vermelho, tornara-se a avó oficial de dezenas de crianças. Dava aulas de bordado, contava histórias de anjos que desciam à terra e toda noite preparava um chá de camomila que cura até a alma mais cansada. Quanto a João, ele vendera parte de seus negócios e redirecionara sua fortuna. Não para acumular mais, mas para proteger. Criou um fundo para combater o tráfico de crianças e apoiar investigações independentes. Mas seu maior orgulho não estava nos números. Estava nas tardes em que sentava no jardim, ouvindo as filhas ensaiarem uma nova canção, enquanto Sol, o Golden Retriever, dormia a seus pés. E as meninas? Márcia, com sua voz doce e sua coragem silenciosa, tornara-se a voz do projeto. Gravava vídeos cantando mensagens de esperança, não para a fama, mas para lembrar ao mundo que ninguém é invisível. Helena, mais introspectiva, descobrira o dom da escrita. Escrevia poemas sobre saudade, identidade e o milagre de ser encontrado. Um deles foi publicado em um jornal nacional. Fui roubada do berço, mas devolvida pelo amor. Não sou mais metade, sou inteira, porque tenho quem me chama de irmã. A história delas viralizou, não como mais um drama, mas como um hino à resiliência humana. Escolas convidavam-nas para palestras. Crianças escreviam cartas dizendo: "Vocês me deram coragem para pedir ajuda." Mas o momento mais emocionante veio numa noite simples, sem câmeras, sem holofotes. Era aniversário de Sofia. A família foi ao cemitério, não para chorar, mas para celebrar.
levar flores, contar histórias, deixar um urso de pelúcia novo no túmulo. Márcia e Helena, de mãos dadas, pararam diante da lápide. Ela teria gostado de vocês, disse Laura com um sorriso sereno. A gente canta para ela? Perguntou Márcia. Sim, e ali, sob o luar, as duas meninas cantaram uma canção de ninar, a mesma que Clara costumava cantar. Uma melodia simples, aprendida em sonhos, em ruas, em corações partidos, e agora refeita em amor. João segurou a mão de Laura. Dona Elza fechou os olhos e murmurou uma oração. E por um instante todos sentiram. Sofia estava ali, não como uma ausência, mas como uma presença suave, um sopro de bênção sobre aquela nova família que o destino, a dor e a graça haviam tecido juntas. Na semana seguinte, Márcia gravou seu último vídeo antes de iniciar o colégio em tempo integral. Não era longo, não tinha roteiro, apenas ela, os olhos nos olhos da câmera, com Helena ao seu lado. Um dia, eu bati na porta de um milionário e pedi: posso cantar por um pouco de comida? Hoje, eu canto, porque fui ouvida. Se você está se sentindo perdido, esquecido, sozinho, saiba que alguém, em algum lugar, está prestes a abrir a porta para você. E às vezes, a gente não precisa de muito. Só de alguém que diga: entre. O vídeo teve milhões de visualizações, mas o que ninguém viu foi o que veio depois. João, de joelhos no jardim, plantando uma muda de ipê, a árvore favorita de Sofia. Laura ao seu lado. Márcia e Helena regando a terra. Dona Elza, com seu cobertor vermelho, dizendo: tá vendo, meninas? Até a terra lembra que a gente pode recomeçar. E naquele momento, sob um céu cheio de estrelas, a história chegou ao seu verdadeiro final. Não com justiça apenas, não com riqueza apenas, mas com amor que transforma, perdão que liberta, e vozes que, mesmo nascidas na escuridão, sabem iluminar o mundo com uma canção.